Não julgue as pessoas por aquilo que você faria ou por aquilo que você não faria. Se você em algum momento se decepcionou com alguém ou em algum momento ficou questionando assim, eu não entendo por que tal pessoa agiu desta maneira. O que aconteceu? Então, esta parábola é para você. Espero que você entenda um pouco sobre isso. Diz assim, que certa vez havia um filósofo e ele tinha 2 discípulos. E eles eram muito aplicados, obedientes e estavam num grande grau de evolução. Vendo a vontade dos dois em crescer e se aprimorar, certo dia ele disse: se vocês continuarem a estudar desta forma, um dia levarei vocês até um sábio, e lá vocês aprenderão muito. Então, os discípulos se aplicaram, aprenderam mais e ficaram muito entusiasmados, até que um dia o filósofo chegou e disse: amanhã pela manhã levarei vocês até o sábio. Os discípulos foram para casa e nem dormiram à noite. Eles moravam numa região que tinha um caminho, uma estrada de chão. E no outro dia, por ser uma região agrícola, existiam vários pastores que iriam levar os seus porcos para venda, né, num vilarejo. E lá entre os pastores que estavam levando os porcos, havia um que estava mais atrasado. Estava mais atrasado porque entre os porcos havia um que estava com uma perna machucada e quase não caminhava, e daí aquele pastor batia no porco, o porco não andava, e era um porco um pouquinho grande. Até que no meio daquelas pessoas havia um senhorzinho, carequinha, já de idade, e falou: posso levar este porco? O jovem pastorzinho ali olhando aquilo pensou: por que ele vai levar o porco? Falou: tudo bem, é pesado, se o senhor quiser levar, tudo bem. E aquele senhor pegou o porco, pôs nas costas e seguiu, né, viagem, levando o porco. E aqueles 2 jovens ficaram olhando aquela ação. Foram falar com o filósofo. Hoje aconteceu assim, um senhorzinho que estava caminhando, não tinha nada a ver com a história, levou um porco para um pastorzinho que estava lá. Por que o senhor acha que ele fez isso? O filósofo falou: ele não fez isso nem pelo porco e nem pelo pastor. Ele fez isso por ele mesmo, que é para ele não ficar com dor na consciência. Foi isso que aconteceu. Os jovens aceitaram aquela resposta. Subiram a montanha e foram até o sábio. Quando chegaram lá, quem era o sábio? Era aquele senhorzinho que carregou o porco. Aprenderam muitas coisas durante o dia, até que no final da tarde resolveram perguntar por que ele havia carregado o porco. Por que o senhor carregou aquele porco? O velhinho olhou, pensou: porco? Carreguei? Hoje? Ai, me desculpe, eu tô com muita idade que eu nem lembro do que eu fiz. Nem lembro mesmo. E daí eles desceram a montanha e o filósofo começou a rir. E os 2 jovens pensaram: além do sábio louco, agora o nosso professor também ficou, né, louco, enlouqueceu. O que está acontecendo? Eis que o professor falou: é que eu estava pensando na minha tolice. Quando eu falei para vocês da resposta por que o sábio carregou o porco, eu pensei na resposta que eu daria. A resposta que eu daria seria por peso na consciência. Mas ele carregou o porco pelo simples ato de carregar. Tanto que foi um ato tão simples, tão natural que ele fez que ele nem se recordava. E é assim com nós. Nós imaginamos a resposta, imaginamos por que aconteceu e muitas vezes sobre a nossa perspectiva. O que eu faria? Eu não tenho capacidade de matar uma pessoa, eu não tenho capacidade de roubar, eu não vou mentir, eu não vou trair, eu não vou condenar o outro, eu não vou fazer bullying, eu não vou desprezar. Essa é a tua cabeça. Lembre-se, o outro é sempre o outro. Fica a história do sábio e do porco. Aquilo que você faz na tua vida sem peso e aquilo que você faz porque de repente você tem a filosofia: eu tenho que ajudar o outro, senão vai doer a minha consciência.
Ficam essas questões para você refletir. Gostaria de saber o que você pensa a respeito dessa história do porco. Já passou por uma situação parecida? Está vivendo isso? Gostaria de saber a sua opinião. Um grande abraço, meu nome é Eliane. Compartilhe esse vídeo se fez sentido.